Somos uma empresa que há mais de 13 anos investimos em tecnologia e capacitação para levar o supply chain da sua empresa a um outro nível. Bem-vindos à Level Group. A Level nasceu de um sonho de resolver os problemas da cadeia de abastecimento. Nosso propósito maior é difundir os preceitos do Fair Trade e gerar resultados sustentáveis para vocês. Nosso time de soluções e tecnologia é altamente especializado na transformação digital dos processos de supply chain. Você prioriza o seu negócio e nós cuidamos da gestão dos seus serviços, garantindo a continuidade e a eficiência das suas operações. Nossos profissionais são especializados e continuamente capacitados para garantir a melhor compra e o compliance da sua organização. Então, se você pensa em supply chain, a Level sempre terá uma solução para atender. Somos One Stop Shop. Parece mais um dia normal nos escritórios Regos, mas não é. Eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina aqui no escritório para vocês. Então vem comigo, vocês vão conhecer um pouco mais. Vocês vão conhecer um pouco da minha rotina aqui dentro, como são as minhas manhãs no escritório. E depois eu vou mostrar um pouquinho de como a nossa ONG trabalha e como a gente está instalado aqui nos escritórios Regos. Vamos tomar um café comigo. Café pronto. E a minha máquina, minha, porque faz todos os meus textos. E a Jaqueline encaderna pra mim. Agora tem tudo. Vamos lá no escritório. Tcharam! Aqui então é a minha sala, onde eu acompanho todos os projetos, tudo que tá acontecendo. Olha a pilha de texto. Olha quanto texto eu gravo, gente. Que é a nossa sala de reunião. Aqui é um escritório que a gente trabalha juntos e tem o administrativo da ONG e várias coisas acontecem aqui também. Fiquem ligados, porque em breve a gente vai mostrar um pouco dos projetos e como a Regos também está muito ligada a esses projetos que a gente tem feito. Não percam que vem muitas novidades por aí. Beijo! Olá, pessoal, muito bom dia. Aqui é Laís Macedo, presidente do Lead Futuro. Com muito orgulho, damos início ao Talks Empreendedorismo. Hoje, com esta amiga querida, empreendedora, esta liderança feminina, certamente já conhecida por vocês, não aguardem, vocês ainda irão ouvir falar muito de Ingrid Bart. Ingrid, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com você, Lai. Recíproca é super verdadeira e obrigada pelo convite também. Eu que agradeço a oportunidade de te ouvir. Gente, a Ingrid, que é economista, estudou engenharia civil, MBA em empreendedorismo e inovação pela FIA USP. Ela está cursando um novo MBA de economia comportamental na SPM, especialização em tesouraria em Nova York, Chicago, especialização em inovação, design thinking. Atua no mercado financeiro há mais de 16 anos, foi responsável pela estruturação do produto PJ na Neon Pagamentos e atualmente é co-founder do Linker. Ela também é ex-diretora da AB Fintechs, VP da AB Startups e apenas conselheira do Conselho Deliberativo do Open Bank no Banco Central. Ingrid, eu sei que a gente tem muito papo bom, pessoal, não deixem de interagir aqui com a gente no chat, mandem suas perguntas, comentários, passem essa live adiante. Ela fica gravada, mas nada melhor do que a oportunidade do ao vivo para a gente também poder interagir nesse bate-papo. A gente tem muito tema bom, hoje é dia de falar de empreendedorismo daquele jeito que a gente gosta, empreendedorismo e vida real, falarmos de liderança feminina e também desse mercado que desperta
tanto interesse, que é o mercado financeiro, que é falarmos do futuro do dinheiro. E assim eu começo esse papo porque eu quero saber da mãe da Maia, que além de tudo isso, agora assume também o chapéu de uma mãe empreendedora, essa Barbie grávida, e eu quero saber da mãe da Maia, eu quero saber da Ingrid. Ingrid, você estava no Banco Neon, a gente estava ali vendo esse mercado de fintechs, né, sendo a bola da vez, mostrando a que veio esse início dessa revolução no mercado financeiro. Neon, de fato, era, na minha visão, nessa visão externa e até um pouco leiga desse mercado, mas um objeto de desejo já de quem fazia parte do mercado financeiro, de quem olhava para esse mercado com um olhar mais promissor e de mais interesse, confiança e expectativa. Mas Ingrid Bartz estava lá, no Neon, e qual foi a tua motivação para, nesse momento, deixar essa oportunidade e começar uma história ousada de empreender no mercado financeiro criando Linker? Bom, é uma excelente pergunta. Eu acho que é uma das primeiras vezes que, de fato, alguém pergunta por que eu deixei o Neon, que já estava se consolidando, estava com uma história já bem interessante de sucesso, para começar algo do zero, né? Acho que a primeira coisa é assim, quando eu conto a história do passado, né, ela é super linear. Então, assim, o storytelling faz sentido, parece que foi tudo muito bem planejado e tal, mas quando você está vivendo, não é assim. Então, não foi algo que eu estava no Neon um dia e falei, poxa, vou empreender, e aí deu tudo certo, assim, muito pelo contrário. Teve muito fracasso no sentido de expectativas, no sentido de planos, né? Você faz planos e esses planos muitas vezes eles não acontecem, e aí você vai vendo que você não tem tanto controle assim da sua jornada, mas que minimamente você pode direcionar. Uma coisa que eu aprendi no JP Morgan quando eu comecei minha carreira, e há assim, muitos e muitos anos atrás, uma pessoa que era super líder, uma líder incrível, uma pessoa fenomenal, ela me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer, que é assim, quem controla a sua carreira é você. Então, poxa, quando você está trabalhando numa corporação e mudam a área, mudam a função da área, e que você, por exemplo, vai simplesmente porque você quer continuar empregado e tal, eu sempre fui um pouco contra isso. Então, sempre que tiveram mudanças que não faziam sentido, eu sempre levantei a mão e falei, poxa, não quero, não faz sentido para mim, não é o momento e tal. E eu levei isso para a minha carreira inteira. E uma das situações foi bem dentro do Neon, assim, eu não conhecia o varejo do mercado financeiro, eu sempre tinha trabalhado com large corporate. O varejo, eu brinco que é a vida como ela é, você enxerga a vida como ela é, então, muita dificuldade dessas pequenas e médias empresas em ter acesso a bons produtos e serviços financeiros, e fiquei muito apaixonada por esse problema. E aí, o que começou a acontecer? O Neon, ele começou muito como pessoa física. E ele estava nessa crescente de pessoa física e ainda tinha muito a ser investido na pessoa física. E com isso, eu sentia que a estratégia de pessoa jurídica, ela acabava ficando sempre escanteada. Então, assim, sempre que tinha algum bug, parava a produção ali de PJ para ir resolver PF, sempre que tinha alguma outra redefinições de prioridade, quem é de tecnologia sabe bem essa frase que dá até uma dor no coração, né? Redefinir prioridades, sempre a prioridade era PF, e isso foi me indicando que eu deveria seguir uma jornada diferente se eu quisesse, de fato, solucionar aquele problema que eu tinha conhecido, que era da pequena e média empresa brasileira. E foi muito essa frustração que me levou a fundar o Linker. E aí também, como eu falo, né, a história ela parece linear, mas não é. Antes de fundar, de fato, o Linker, eu tive uma breve passagem por uma outra fintech, que foi quando eu comecei a me envolver bastante, estudar bastante sobre blockchain e tecnologias emergentes de uma maneira geral. Foi quando eu tive a oportunidade de ir para a ONU representar o Brasil para blockchain no setor financeiro, para a ISO também, nas discussões mais embrionárias dessa tecnologia. E foi nesse meio do caminho que eu conheci o meu sócio, que, por coincidência, né, do destino, vinha dos Estados Unidos com essa cabeça de empreender em fintech e em PJ.
E aí ele veio fazer um benchmark comigo, indicado por um amigo, que também é de fintech, é CEO de fintech. E, poxa, eu falo que eu fui tão empolgada a falar para ele que o PJ no Brasil ainda era um mercado que tinha muita oportunidade, que ninguém estava olhando isso de maneira dedicada, que as poucas iniciativas que tinham ainda eram iniciativas que olhavam a PJ ainda como aquele indivíduo, a MEI, ME, e não como a pequena empresa que tem as suas necessidades muito particulares. E foi esse networking, essa conexão que, de fato, me fez empreender. Mas vou te falar que quando eu estava no Neon, e mesmo quando antes eu estava no JP, eu nunca me senti empreendedora. E hoje eu olho, eu vejo que eu não seria outra coisa. É muito doido isso, né? É muito curioso, porque as pessoas, quando a gente fala de empreendedorismo, as pessoas tendem a se definir como sou empreendedor ou não sou, nasci para empreender ou não nasci, o que não é uma verdade. De fato, tem aquelas pessoas que nascem provocadas a assumir uma jornada que às vezes muda no meio do caminho por frustração para dizer que nasceu para empreender, mas tem quem descubra no meio do caminho que a jornada é essa, seja por uma oportunidade, por uma necessidade, ou por você que viu ali uma oportunidade, ficou inconformada com uma situação e foi então aproveitar dela para protagonizar este mercado. Eu queria avançar falando da Linker, mas eu queria voltar um pouquinho para uma questão, porque enquanto você falava sobre você dentro de uma organização, com aquilo que você via, não concordava, e migrando ali para uma jornada empreendedora, esse D0, e vou até trazer meu próprio exemplo para dizer que eu era essa pessoa, assim como você, que não concordava com uma série de coisas. E aí, quando eu me vi dentro da minha própria empresa, meu primeiro desejo era fazer tudo diferente, seja naquela cultura, no ambiente de trabalho, no método de trabalhar. Mas eu me perdi no início, especialmente com uma questão que o empreendedor vê como um ativo, que é a liberdade. A gente acredita que liberdade de tempo, de escolha, a ausência de um líder que dita suas regras ou de uma cultura que determina a sua conduta, dá a nós essa carta de liberdade. E para mim ela foi nova e não positiva, porque eu não soube lidar com ela. Mas essa Ingrid empreendedora, que sai de uma grande organização, enraizada ali numa cultura forte, como é que ela foi para esse D0? O que ela encontrou ali? O que foi surpresa? O que foi ganho? O que você falou? Meu Deus, não é como me contaram. Esse ponto da liberdade é muito, muito real, assim, né? A gente tem aí é uma opinião pessoal, né? A gente tem a ilusão de que você vai empreender, você vai ter liberdade. E em determinado, até certo ponto, é verdade, mas não é essa liberdade que a gente pensa, né? De ir e vir e tal, porque aí você tem outros chefes que são os clientes, são as necessidades de mercado, que não necessariamente é aquilo que você acha. Então tem esse conflito, sim, mas acho que o grande ponto que não é tão brilhante quanto a gente gostaria que fosse, quando você faz essa migração de corporate para uma startup, por exemplo, para mim foi a questão da organização, e organização literal, tá? Então, você chegava como um funcionário novo numa corporação, você tinha alguém que te ajudava com onboarding, você tinha o seu e-mail, os seus acessos. Eu lembro há muitos anos atrás, no meu primeiro dia no próprio JP Morgan, eu recebia envelopinhos que tinham as minhas senhas iniciais, as senhas, né, temporárias, o dress code, como você poderia se comportar, o que você podia se vestir, quais eram os seus benefícios. Então, super desenhadinho, organizado. Eu tinha já a minha mesa, meu computador, as pessoas, elas foram almoçar comigo. Quando você vai para o mundo de startup, assim, é o extremo oposto. Eu lembro do meu primeiro dia no Neon, que ninguém foi me receber, ninguém sabia nem quem eu era direito. Eu não tinha lugar para sentar. Eu perguntei para uma pessoa X que estava ali e ela pegou e falou: senta onde estiver livre. Eu não sabia o que eu fazia, não tinha quem me desse caderno, caneta. Então, aquilo me assustou um pouco inicialmente. Uma outra coisa também que é diferente é essa questão de quem faz o quê.
porque startup acaba todo mundo fazendo muita coisa. Eu sou uma pessoa que amo trabalhar, eu acabava passando um pouco dos limites da minha função, então eu fazia coisa demais, que não necessariamente eu tinha que fazer. Isso acaba gerando um pouco de conflito com outras pessoas, porque você ultrapassa mesmo os limites do que você tem que fazer, da sua função, e alguém tinha que fazer aquilo, só que não é tão bem definido. Então, assim, tinha coisa para fazer, eu ia e fazia, não perguntava se alguém era dono daquele processo. Então, não é bem estabelecido essas funções, né, esses rules e responsibilities. E isso também é uma coisa que você tem que depois parar, analisar, falar assim, poxa, será que está certo também? E eu, por exemplo, também sou uma pessoa que eu quero, vou e faço. E quando você convive em sociedade, né, não é bem assim que funciona. Você tem que considerar as outras pessoas, considerar a jornada dos outros, considerar que está todo mundo ali também para um bem maior. Então, eu podia ser mais individualista quando eu estava no mundo corporativo, porque estava muito bem delimitadas as funções. Então, assim, eu sabia com quem falar, com quem não falar, quem era dono do processo e tal. Então, era mais fácil. Quando você está num lugar que não é tão claro essas divisões, você tem que dar um passinho para trás mesmo e segurar as rédeas do seu ímpeto de querer resolver as coisas, porque por mais que seja positivo, por um lado, você demonstra, obviamente, poxa, que você está preocupado com a empresa, você demonstra que você trabalha bastante, que você está ali dedicado, que você veste a camisa, mas você tem que aprender também a respeitar as outras pessoas, né, e essa unidade que você tem que formar, que não é só você, para um bem maior. Então, é aquele negócio de teamwork mesmo, né, jogar com o time para todo mundo ir para o mesmo caminho, já que essas delimitações, como eu falei, não são tão claras. Então, acho que foram esses pontos, assim, que mais pegaram para mim. Desafiador, eu me identifico com muito do que você diz aí, e antes da gente avançar, eu tenho uma dificuldade de seguir roteiro, porque eu vou despertando um interesse enorme, ela vai contando tudo isso, vou revisitando a minha história, e fico doida para poder escutar, e queria 5 horas de live, essa é a grande verdade. Mas um outro ponto, que aí eu queria saber da Ingrid, né, dentro da Linker, a Linker está crescendo muito rápido, mas existiu um D0 nessa história. O que eu vejo, eu converso com muitos empreendedores, eu encontro neles uma certa frustração, no qual eu também passei, mas eu sinto que eu vim mais consciente para ela. Eu era gerente geral, eu tinha um time, e eu não fazia uma série de atividades operacionais, porque isso tinha ficado no meu passado, enquanto assistente, enquanto analista. E quando eu começo a minha história no Lead Futuro, esses braços que eu tinha de operação, eles já não estavam comigo, a gente não tinha uma estrutura financeira no D0 para suportar um time como aquele que eu tinha na minha jornada executiva. Então, no início, foi muito pesado me ver do dia para a noite descarregando caminhão de cadeira para montar um evento, né? Eu falei, não, isso não me pertence mais. E eu larguei disso, fez parte da minha história de evolução, me desgarrar dessas funções. E eu resetei um pouco da minha história e voltei para isso. O que eu sinto que o empreendedor encontra nesse momento é um retrocesso na vida e na carreira dele. Você teve esse tipo de frustração quando a Ingrid sai dessas estruturas grandes, bem suportada e assistida, para o D0 de, oi, agora eu tenho o chapéu administrativo, agora eu sou comercial, agora eu sou comunicação, agora eu sou a pessoa que organiza essa sala aqui. Você teve isso dentro de você ou você estava preparada para isso? Não, assim, tive, claro, principalmente assim, vamos lá. Eu vim, como eu falei, assim, de uma grande corporação que tem já mais de 100 anos, já tem uma história. Eu lembro que eu chegava em qualquer lugar do mundo quando eu ia viajar, seja trabalho ou a passeio, falava, eu trabalho no JP Morgan, as pessoas já reconheciam que era o JP Morgan, me respeitavam sem conhecer a minha história, porque eu trabalhava no JP Morgan, sempre foi muito difícil entrar, então, principalmente nos Estados Unidos, assim, quando eu falava que eu trabalhava no JP, as pessoas já, nossa, então você deve ser inteligente, era uma coisa assim, que eu não precisava me esforçar. Não que isso seja verdade, né, mas é a imagem que as pessoas compram. Quando você vai para uma empresa, e aí, independente se é startup ou não, uma empresa muito menor,
que ninguém conhece, que não tem agência, né? Porque muita gente ainda vincula banco com agência, e aqui o JP não tinha agência, mas tinha nos Estados Unidos, então eles já conseguiam fazer o link com o que eles enxergam de realidade. Eu lembro que o dia que eu contei para minha mãe, só para você ter uma noção, ela chorou no telefone comigo. Ela falou, o que você está fazendo da sua vida, da sua carreira? Você tem uma carreira já bem estabelecida. O que é neon? Ninguém conhece neon. O que você está fazendo? Ela estava achando que eu estava usando droga. Eu não estou brincando. Ela achou assim, porque além de eu ter saído do mercado financeiro mais tradicional, que tipo, poxa, querendo dar um nome já reconhecido, como eu estava falando, eu tinha ficado 4 meses viajando pela Ásia sozinha, passando muito perrengue. Então eu fiz um mini sabático pela Ásia, e Ásia, assim, Ásia roots, né, não é Ásia 5 estrelas, é mochilão mesmo. Fiquei muito tempo na Índia, sozinha, o que também foi desafiador, eu nem sabia de todas as histórias. Aí quando eu volto num banco digital que não é a realidade dela, num nome que ela não reconhece, de uma fintech, que também era um termo super embrionário na época, agora a gente está mais habituado, mas, poxa, minha mãe e tal. Então, assim, foi um choque para ela, e, consequentemente, é um choque para mim, né? Foi um choque para mim e para quem está passando por isso, porque, querendo ou não, você fala assim, poxa, eu construí tudo isso e agora eu estou frustrando a pessoa que eu menos queria frustrar, que é a minha mãe, né? Independente da função, porque, poxa, eu cresci na carreira, e tenho agora que servir café, fazer comercial, fazer contrato. Eu brincava que eu limpava, passava, cozinhava, atendia cliente. Isso, assim, você tem um choque, mas tá no jogo. Mas essa reação das pessoas de não entender o que eu estava fazendo e achar que eu estava me enfiando numa roubada ou que eu estava usando drogas, foi muito cruel, assim. Confesso que você se sente muito sozinho, né? Você se sente ali, poxa, se isso não dá certo, ferrou, eu vou ter que regredir e tal. E muito pelo contrário, eu acho que foi uma das experiências, foi uma das tomadas de decisão mais acertadas na minha vida, porque foi o que me permitiu, de fato, entrar no mercado de fintechs, entender o jogo, entender, por exemplo, de legislação, entrar depois para a B Fintechs, agora para a B Startups, ter esse relacionamento que eu falo que, eu brinco que eu sou meio diplomata, meio lobista, com os reguladores, autarquias, que é super importante, super válido. Então, foi muito difícil ouvir isso, mas agora, olhando para o passado, eu tomei esse risco e não mudaria do jeito que eu não mudei. Poxa, que legal escutar isso, o seu sabático, né, você conta um dia num grupo de liderança feminina que a gente partilha, e aquele dia você me fez refletir tanto sobre o quanto o processo de autoconhecimento é um aliado valioso, né, para essa transição de carreira, especialmente para quando a gente decide empreender, para a gente realmente se reconectar com os nossos valores, com as nossas crenças, e poder ser fiel às nossas escolhas. E ampliando um pouco mais aqui a nossa discussão, Ingrid, para o mercado mercado financeiro, especialmente o mercado de fintechs, ano passado, né, nós tivemos quase $1 bi de investimento no mercado de fintechs, né, um crescimento de 34%. Digo isso em meio a uma pandemia, a uma crise financeira, uma crise política, econômica e, óbvio, sanitária. E num momento como esse, que a gente vê essa crise acontecendo, o mercado de fintechs nessa contramão, e o Linker sendo um banco voltado para PJ, sendo então um momento onde a gente vê tantas empresas quebrando, tantos CNPJs morrendo, também tivemos a outra contramão com muitos negócios começando. Mas eu queria a perspectiva da Ingrid, fundadora do Linker, da Ingrid, da B Fintechs, e da Ingrid, que está no Banco Central, que tem toda essa visão 360 desse mercado, de como é que fica o mercado de fintechs, e como é que foi esse impacto de um mercado crescendo com aportes bem expressivos versus um banco que só olha para o PJ, e sendo o PJ a figura mais comprometida nessa crise.
Então, legal. Acho que só falando um pouco da crise de uma maneira geral, né? Então, a gente tem, num primeiro momento, uma paralisação dos investidores, dos investimentos, mas uma paralisação que depois se demonstrou super temporária, que acho que faz bastante sentido no momento em que a bolsa derretendo, mercados todos no mundo muito voláteis, muita desinformação, muita coisa chegando, a gente não entendendo direito o que estava acontecendo, pelo menos assim, estava vendo algumas pessoas falarem já com seus 50, 60 anos, foi a primeira vez que eles passaram por isso e é a primeira vez que a gente está passando por isso. E aí a gente teve, sim, uma pausa momentânea, como se fosse, por exemplo, aquele refresh na planilha. Então, você tem lá a planilha cheia de fórmulas, e aí você tem que dar lá o refresh para recalcular a rota, né? Recalcular todas as premissas. E foi mais ou menos isso que eu senti, mas os fundos, principalmente, eles estavam muito capitalizados. Então, os fundos de investimento de risco, que a gente fala de venture capital, eles já tinham captado para investir durante o ano em novos projetos. E isso foi muito positivo eles já terem captado, porque eles já estavam com esse dinheiro em caixa para investir. E o business deles é investir em projetos, né, em bons projetos, em startup. Então, não dava para parar o trabalho deles, já que eles já tinham feito esse primeiro momento de captação. E aí a gente viu uma retomada super, super válida e importante. E o que eu acredito que impactou positivamente o mercado de fintechs, né? Apesar da gente falar muito de fintech, dessa parte de digital, de tecnologia, muita gente ainda não confiava, ou então tem que eu falo, né, aquela famosa preguiça de mudar, então não está bem servido, está pagando caro, tem ali, sempre tem uma história triste com o banco, todo mundo tem uma história triste com o banco para contar, mas tem aquela inércia do ser humano de fazer essa transição. E aí, no momento que você tem, principalmente, o ambiente físico comprometido, a gente percebeu que teve uma aceleração na adoção de serviços digitais de uma maneira geral e uma aceleração da adoção de serviços financeiros digitais. Tanto que tem uma pesquisa do Google que saiu recentemente falando que um dos termos que mais cresceu na pandemia foi banco digital, de busca realmente no Google. Banco digital, conta digital, serviço financeiro digital. Então, isso foi muito positivo para o mercado, porque, de novo, você não tinha opção. Ou você digitalizava a sua vida, ou você não conseguiria sair do lugar, você não ia conseguir fazer o que você tinha que fazer. E aí veio aquele impacto também de você fazer a comparação, né? Aí você consegue abrir a sua conta digital, ou parte para um ambiente digital, e você ainda tem a conta no banco antigo, que pede para você ir na agência, no meio da pandemia, para você assinar uma procuração, ou para encerrar a conta, ou para fazer qualquer outra coisa. E aí, isso serviu até de exemplo positivo, que a gente não precisou ficar falando para os clientes de uma maneira geral, foi a própria experiência deles que demonstrou que, poxa, tem que mudar. E ainda bem que a gente está olhando para isso agora. Então, eu sempre falo isso, assim, longe de mim achar que teve coisa boa no momento que a gente passou e continua passando, mas nesse sentido acelerou bastante do trabalho que a gente vem fazendo ao longo desse tempo. E uma outra coisa interessante também é que eu venho observando que a gente está pulando algumas etapas. O que significa isso? Antes, a gente tinha ali as etapas para passar. Então, você tinha conta normal no banco, usava cheque. Aí veio o cartão, né, uns 20, 30 anos atrás. A tecnologia do cartão, chip, a questão do só encostar, QR Code. E aí, por exemplo, veio o Pix e está vindo várias outras inovações. A gente teve que passar por cada uma dessas fases para chegar onde a gente está, nesse entendimento que a gente tem. Muita gente já migrou direto para o digital. Muita gente não vai passar por essas fases, por essas etapas de evolução que a gente passou, ou se passar, vai passar por um período muito curto, porque, de novo, Pix está vindo aí, saque Pix está vindo aí, tudo com QR Code, smartphone, a gente talvez não precise mais passar pelo cartão. Isso significa que o cartão vai acabar? Óbvio que não, porque a gente tem ainda muita gente para bancarizar no país, muita gente para ter essas experiências e que vão respeitar essas fases.
mas acredito que isso vai acelerar cada vez mais e essa confiança no ambiente digital corrobora para que a gente evolua nesse sentido. E aí, eu acredito que tudo isso acaba justificando um pouco esse investimento mesmo nas fintechs, né? As fintechs, elas têm uma capacidade, porque a gente está falando de dinheiro, né? Então, tem várias formas de você ganhar dinheiro. Pensando no Linker, por exemplo, que é focado em PME, que é o amor da minha vida, tá, gente? Então, pequenos e médios empreendedores, eles movem o país, para mim, assim, são os verdadeiros guerreiros que existem no país, assim, não só os pequenos e médios, os empreendedores de uma maneira geral. Teve um impacto, sim, infelizmente, e, assim, tem algumas coisas até um pouco tristes, não só a morte de empresas na pandemia, mas de pessoas que são sócios de empresa, que foi uma coisa que eu não tinha visto ainda na minha vida, e, infelizmente, a gente teve que ver. Mas, por outro lado, também, a gente viu muita gente abrindo empresa, muita gente que foi desligado, e aí por uma questão de necessidade, porque eu divido o empreendedorismo em duas vertentes. Quem empreende por necessidade e quem empreende por hobby ou por vocação, vamos falar dessa forma. Eu acredito que você também, a gente tem o privilégio e a oportunidade de empreender por vocação, mas muita gente no país empreende por necessidade. E aí essa necessidade vem trazendo uma leva muito grande de novos empreendedores, tanto de mês quanto limitadas e por aí vai, que é ótimo também. Então, o net é positivo. Então, a gente tem mais empreendedores entrando do que, infelizmente, empreendedores saindo, e isso para o Linker é excelente. E aí, uma outra coisa que também ganhou muito atenção e que a gente vem refletindo muito é essa questão de gestão. E o Open Banking, que eu faço parte junto com o Banco Central, vem trazendo também isso muito forte. Algumas pesquisas dizem que se você tem noção de gestão, muitas vezes você não precisa de empréstimo. Muitas vezes você vai estar capitalizado para momentos desafiadores, como a gente passou, e aí você não tem essa necessidade latente, muitas vezes, de pegar um empréstimo rápido, com taxas que normalmente não são as melhores. E a gente vem prestando muito atenção como a gente facilita essa gestão. Então, um extrato que seja um pouco mais friendly de você entender, informações de uma maneira geral que você consegue administrar de maneira fácil. A gente vem também se aliando a alguns hubs de empreendedorismo e, inclusive, empreendedorismo de impacto, então, hubs de afroempreendedores, hubs de mulheres empreendedoras, para fornecer, por exemplo, mentorias gratuitas de como é que você se organiza em redes sociais, como você consegue gerir minimamente essa questão financeira da empresa, como é que você faz marketing, mesmo sendo um microempreendedor, e são voluntários do Linker também, do próprio Linker, cada um com a sua expertise que tenta ajudar, porque se eu não ajudo o empreendedor a ter sucesso, eu também não vou ter. Então, a nossa cabeça é tentar pavimentar esse caminho, porque o empreendedor tenha cada vez mais facilidade para que isso reflita positivamente no Linker como um todo. Poxa, que bacana escutar isso, porque é algo que eu reflito e você respondeu boa parte da minha reflexão. E, pessoal, não deixem de interagir, mandem suas perguntas. Vocês viram que eu me empolgo. Eu não sigo nosso roteiro, porque a Ingrid vai trazendo essas informações maravilhosas. Eu só quero poder ouvir, me inspirar, aprender com ela. Eu sei que vocês também querem isso. Mas nós nunca tivemos um volume tão grande, como você bem colocou aqui, de empreendedores por uma segunda vertente, que é o empreendedorismo por necessidade. O empreendedor por oportunidade, naturalmente, chega mais preparado, não sei se essa palavra é justa de atribuir aqui, mas é como eu acabo interpretando, quando eu olho para o empreendedorismo por necessidade, que é quem chega, obviamente, com uma boa intenção, com uma boa ideia, mas não necessariamente preparado. Não preparado porque a gente volta aqui para a raiz da nossa história, onde nenhum sistema de educação básica de qualidade nós temos. Nós não formamos as pessoas para aprenderem a ser gestoras, para aprenderem a lidar com dinheiro e tantos outros gargalos que podem refletir nesse empreendedor que chega no mercado para ser um empreendedor que a necessidade daquele momento coloca nessa roda. Você acredita, Ingrid, então, que
quando eu falo até de da ausência da educação e atribuo isso, né, ao Estado, por exemplo. Volta para a iniciativa privada, numa fintech como a sua, num mercado de startups que vem trazendo tantas soluções disruptivas, ser então o elo dessa cadeia de inserção desses empreendedores por necessidade neste novo mundo de empreendedorismo? Você acha que está aí uma possível solução para prepararmos? Você acha que a gente precisa de mais iniciativas, por exemplo, de mentoria, de uma pessoa como você, com uma bagagem como a sua, de dar a mão para tantos outros empreendedores que almejam uma história como a sua, mas desconhecem essa jornada? Pode ser esse o caminho de parte da resolução desse problema? Acho que sim, acho que é bem por aí mesmo, assim. A gente sabe que tem muita coisa que deveria ser melhor. Ponto. Mas você tem duas opções, ou você fica esperando melhorar, ou você faz alguma coisa para que isso, de uma maneira ou de outra, reflita positivamente até no seu trabalho, na sua jornada. E aí, cara, assim, ninguém tá fazendo, eu vou lá e faço, entendeu? Não tem por que esperar se isso vai, de uma maneira ou de outra, beneficiar não só a mim, nem ao Linker, mas ao mercado e à própria pessoa, por que não? Então, você já vê movimentos bem fortes, isso, obviamente que isso vai ser proporcional ao tamanho da empresa, então empresas maiores vão conseguir fazer, ter programas, construir programas de não só mentoria, mas também de capacitação cada vez maiores, né? O Linker ainda é uma empresa pequena, então a gente tem a nossa limitação dentro desse universo, mas é bem isso. E o que a gente vê, né, com esse novo mercado que eu falo, né, essa nova economia que namora muito ali com empreendedorismo, inovação, tecnologia, muito esse sentido de colaboração, né? Então, assim, somos empresa, somos com fins lucrativos, então, isso é dado, mas não significa que você não pode contribuir para um mercado melhor, para que, poxa, fique cada vez mais fácil para a gente navegar. Principalmente quando a gente fala de pessoas, né? Hoje eu posso falar com bastante tranquilidade que o maior desafio que a gente tem dentro do Linker são pessoas, de uma maneira geral, é contratar pessoas. E por quê, né? Por inúmeros fatores, assim, tem uma escassez de determinados tipos de profissional, até profissões mais recentes, mais novas, então, de PO, por exemplo. PO é muito específico agora de metodologias ágeis, de um novo modelo de organização dentro de times de tecnologias e produtos e tal. Então, você tem já bons profissionais, mas eles são poucos ainda pela demanda que a gente está tendo e está crescendo cada vez mais. Então, é muito difícil você, muitas vezes, competir com uma empresa maior, que vai ter um número maior de benefícios, o salário vai ser melhor. Então, você luta ali com o que você tem, que é o seu propósito, basicamente, seu amor. Então, você vai lá tentar convencer a pessoa com o seu amor, né, com o seu carinho e também com propósito, obviamente, muitas vezes com participação. É um dos pontos positivos que a gente pode, né, ter como startup, como um projeto inovador, de falar para o cara, ó, eu acredito tanto no que eu estou propondo para você, que eu, inclusive, proponho para que você seja nosso sócio e tal, mas é difícil da mesma forma. Principalmente, por exemplo, no meu caso, que é uma fintech. Eu estou concorrendo com Itaú, Bradesco, Banco do Brasil não, Santander. Então, você acaba competindo com essas empresas que são muito mais estruturadas no momento que a gente está. Então, é complicado. Mas a gente segue na luta. Eu brinco que meu sócio, ele gosta muito dessa parte, né? Eu não sou tão boa nisso, nessa parte de hunting. Então, eu brinco que é o second job dele. Então, ele tem várias abas de LinkedIn lá no computador dele, dá até um nervoso no coração ver tanta aba aberta. Todo dia ele dá uma olhadinha no LinkedIn, tem um monte de gente no time que veio dessa forma, através do hunting dele, e segue na luta, é full-time job. Então,
Pessoal, para quem está empreendendo, o resumo é que esse cenário é positivo, sim, o ambiente está mais colaborativo, o ambiente é otimista no que diz respeito a investimento, a investidores, um mercado sendo bastante profissionalizado também. Então, bom, a gente segue na fé, né? Empreender no Brasil, a gente não é para amador. E eu queria ampliar um pouco a nossa discussão sobre empreendedorismo para algo que certamente quem está ouvindo a Ingrid falar está refletindo sobre isso. Uma mulher jovem, num mercado bastante masculino. Ingrid, como é que está sendo, né? Como é que foi? Só que agora, chegando ao Banco Central, por exemplo, como é que está sendo para você essa jornada de se posicionar, conquistar o seu espaço, fazer com que qualquer fragilidade tão injusta sendo atribuída à figura feminina dentro desse ambiente seja desconstruída por você, para você, e, obviamente, para todos os outros que te cercam e podem ser essas figuras desse possível julgamento? Sim, não fácil não é, né? Então, não adianta eu pintar, falar que... E também não tem uma fórmula pronta, não acho que também tem uma maneira única de você se comportar e que vai dar certo. Quem me conhece sabe, aquela velha massa, quem me conhece sabe que eu sou bem brava. E em alguns momentos eu me posicionei de maneira muito dura. Para se posicionar dessa forma? Não sei, talvez sim, talvez não. Eu respondi pelos meus atos, sempre. Mas eu pelo menos durmo com a cabeça tranquila, e às vezes isso é melhor para mim do que outras posturas, mas também não acho que é um modelo a ser seguido, sabe, Lai? Vai muito da personalidade da pessoa. Tem gente que é mais calmo, que é mais doce e que consegue contornar situações de maneira mais exemplar do que eu contornei, ou tentei contornar, ou não contornei no passado. Eu venho aprendendo bastante com isso. Em alguns momentos funciona, mas não sei de verdade, assim, se eu gostaria que todas as pessoas fossem assim, né? E eu tento também, eu tenho um ponto que, assim, eu sou hiperativa, diagnosticada, tratei a minha vida inteira. Isso faz com que a minha cabeça seja muito acelerada. Acho que muita gente que é empreendedor sabe bem o que eu estou falando. E isso, muitas vezes, foi muito benéfico para mim, porque quando alguém faz algum comentário que seja preconceituoso, por qualquer motivo que seja, ou comigo, ou com qualquer outra pessoa, porque eu já presenciei com outras pessoas também, às vezes eu tô tão distraída resolvendo outros problemas dentro da minha mente que eu só vou me dar conta que foi um comentário não muito legal um tempo depois, assim, alguns segundos depois, que já mudou um pouco o foco, e aí isso foi muito bom para mim. Aquela música, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Eu acho que é muito a minha cara em algumas situações, o que me ajudou muito a não ter esse meu comportamento um pouco mais agressivo quando tem esse tipo de situação. E a maturidade, né? Eu acho que eu tive, sim, alguns comportamentos nesse sentido quando eu era um pouco mais nova. E aí a maturidade vai vendo, assim, que as coisas vão se repetindo, você vê que não necessariamente aquela postura é a melhor, e aí você vai testando outras coisas, e algumas outras coisas vão dando mais resultado ou não, e você vai ajustando a rota no meio ali do caminho, no meio da jornada. Mas, sim, não é fácil. Assim como acho que não é fácil para outras questões também, sabe? Então, acho que não deve ser fácil para outras minorias, não deve ser fácil para quem vem de família empreendedora de sucesso também, deve ser super difícil essa questão de cobrança, deve ser difícil para quem está começando do zero, nunca teve ninguém na família que é empreendedor, ou quem fez essa transição corporativa. Nunca é fácil, então é muito difícil também a gente julgar e colocar uma fórmula pronta, né, de como você tem que se portar. E acho que uma outra coisa também muito importante, que eu gosto de falar em alguns momentos, é que tá tudo bem a gente também não querer empreender, sabe? Ou então, empreendeu, não deu certo, vamos voltar para o corporativo.
Até tem um vídeo novo do Porta dos Fundos que eles fazem uma sátira com relação a isso, que eles ligam, alguém liga para uma pessoa, quem é? Tá, não, aqui eu vim te passar a palavra do empreendedorismo, assim, longe de mim falar sobre isso, porque eu acho que tem mercado para tudo, o mundo precisa de todos os tipos de pessoas, as que querem empreender, as que tentam empreender, as que não querem empreender, ou que não podem empreender, porque cada um está num momento de vida que, poxa, quem sou eu também para julgar? Então, tá tudo bem também, se a pessoa não quiser, porque eu já conversei com muita gente, principalmente depois que eu saí de mercado financeiro, que eu fui fazer palestra em mercado financeiro sobre empreendedorismo, em banco de investimento, inclusive, que muita gente vinha falar, não, mas eu estou ouvindo tanto sobre empreendedorismo, eu acho tão legal, mas eu não posso, porque eu tenho 3 filhos, e eles são dependentes, por exemplo, do meu plano de saúde, são dependentes da situação econômica, minha renda compõe muito a renda da família, e o que eu posso julgar dessa situação, entendeu? Então, o meu recado foi, cara, tá tudo bem, vai em paz, né? Fique em paz. A gente precisa também dessas pessoas, porque imagina o que seria do próprio mercado de empreendedorismo se todo mundo quisesse empreender, se a gente não tivesse quem quisesse ser colaborador, quem tivesse ali a sua linha específica de atuação, seus expertises e seus skills. Então, não tem uma fórmula pronta, essa foi muito, assim, a minha experiência. Também tem momentos que eu não recomendo a minha forma de agir, mas estou aqui, estou viva, estou seguindo e a gente vai aprendendo. Nossa, eu gosto muito quando você traz essa colocação sobre o empreendedorismo, porque para mim, assim, na minha visão muito particular, empreender não é portar um CNPJ. Acho que nós romantizamos muito o empreendedorismo, né? Definimos ele como o caminho do sucesso, da prosperidade. Se hoje você quer ser uma pessoa milionária num espaço de tempo curto, se você quer um dinheiro de verdade, empreender, vender sua empresa daqui a pouco. Gente, isso tudo é tanta ilusão. Por isso eu realmente condeno fórmulas mágicas, eu condeno essa glamorização do lifestyle empreendedor. É tudo mentira. É tudo mentira, gente. Empreender não é nada disso. Empreender é vida real, por isso que eu sempre falo assim, eu gosto muito da gente trazer a vida real e contar que tá tudo bem você não querer essa jornada, e ela não é tão fácil assim. Mesmo porque, quando eu falei que você não precisa portar um CNPJ para empreender, eu acho um ativo tão valioso, e certamente essa foi a Ingrid desde o início da sua história, consciente ou não, como eu reflito meu comportamento lá atrás, e vi que isso também andou comigo, que é um empreendedor dentro do CNPJ do outro. É a gente empreender dentro de uma outra empresa. Empreender, para mim, mais do que portar um CNPJ, é atitude. É você ser aquela figura disruptiva, corajosa, que pensa fora da caixa, que enfrenta, que se posiciona. Isso é empreender. E você empreende dentro de uma grande empresa. Então, Ingrid, muito bem colocado isso por você aqui. Acho extremamente necessário que a gente fale sobre isso. E você falando sobre o seu comportamento, a gente vê o quanto forte você é, sua personalidade é muito forte. Mas eu te questiono. Tem aqui um calcanhar de Aquiles, especialmente entre as mulheres. Teve aquele momento, por exemplo, gente, Ingrid estava palestrando, debatendo com André Esteves, presidente do Banco Central, e com o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes. Figuras muito protagonistas do mercado financeiro. Ingrid estava lá, e digo que estava no mesmo nível, porque ela tem o mesmo nível deles, obviamente, mas em algum momento, Ingrid, num momento como esse, ou agora não, mas lá atrás, aquela síndrome do impostor, que te fazia questionar, né, que faz com que a gente questione, será que eu realmente deveria estar aqui? Eu mereço esse lugar. Ela já te atacou, você já foi vítima dessa síndrome do impostor que judia tanto de nós, mulheres, especialmente? Acho que a Ingrid travou aqui para mim, ou eu travei. Ingrid? Deixa eu descobrir se foi eu, se foi a Ingrid aqui que travamos. Diego, conta pra gente se foi eu ou a Ingrid aqui que tá travada. Ah, foi a Ingrid. Ah, deixa eu ver aqui. Ingrid está voltando. Mas enquanto ela não volta, conta aí pra gente nos comentários quem mais
sofre disso. Aí a gente glamorizou tanto, né, o ser inabalável, que nós nunca nos permitimos falar sobre medo, sobre vulnerabilidade. E a síndrome do impostor, eu assumo aqui, com o coração aberto, que não foi uma vez só, e nem ficou no passado. Eu frequentemente me questiono, faço muita terapia, se esse lugar que eu tô, ele me pertence. Né? E faço aquele carinho na alma, me acolho, olho para outras mulheres, busco ajuda e entendo que sim, esse lugar me pertence. Mas sou vítima da síndrome do impostor aqui, faço isso comigo. Mas Ingrid está voltando e vai ser muito bom ouvi-la. Se essa mulher forte já encarou um desafio como esse, se já encarou essa... Será que esse lugar é meu? Todos os dias. Difícil, né? Eu caí, mas estou aqui no celular. Bom que a gente tem agora sempre duas opções, mas falando especificamente dessa questão de síndrome de impostor, assim, absolutamente todos os dias. Até, olá, você sabe disso, quando saiu o line-up lá do evento, que eu estava do lado do Paulo Guedes, assim, eu falei, meu Deus, eu preciso mostrar para minha mãe. Mas a primeira reação que eu tive foi, como é que eu vim parar aqui? Assim, o que eles estão fazendo? Por que eles me colocaram aqui? Assim? E é uma questão muito de mentalidade. É difícil você mudar, porque você vem passando, até que você falou, né? Você vem passando ao longo aí dessa jornada empreendedora por algumas situações que vão te ajudando a se colocar nesse lugar de inferioridade, né? E é um exercício diário, como eu falei. Então, diariamente você tem esse tipo de pensamento e diariamente você tem que prestar atenção com carinho e para você não fazer isso com você mesmo, sabe? Mas eu também, e aí acho que é uma coisa muito da minha personalidade, assim, eu tenho muito medo de passar também uma impressão de superioridade. Em que sentido? Poxa, não foi uma carreira, assim, não foi uma construção tranquila, foi de muito trabalho, foi de muita luta. Poxa, poucas ocasiões eu falo sobre isso, mas assim, para eu fazer faculdade, eu fazia faculdade em São Bernardo, trabalhava no Santander, que era em Santo Amaro, eu pegava 6 ônibus e 2 metrôs por dia, eu não podia usar roupa clara, porque se eu usasse roupa clara eu ia chegar suja no trabalho, porque era tanta condução que eu evitava usar roupa clara. E até hoje eu tenho um pouco disso, assim, eu tenho poucas roupas claras porque eu acabei me acostumando. Que mostrar superioridade, assim, às vezes eu acho que é um pouco de falta de respeito com a jornada das pessoas e com essa luta. Então, eu tenho muito isso dentro de mim, de sempre tomar um pouco de cuidado, assim. Você tem que falar, obviamente, das suas conquistas, porque são conquistas, assim. Você tem que compartilhar as coisas boas também, até para influenciar positivamente, para incentivar pessoas que às vezes sentem isso. É dessa forma que eu recebo muitas vezes quando alguém compartilha coisas boas, e é essa maneira que eu gostaria que as pessoas recebessem quando eu compartilho coisas boas. Você tem que fazer isso, mas você tem que tomar cuidado às vezes com o tom, sabe? Até para não desvalorizar tudo aquilo que você passou e não passar a sensação para ninguém que é fácil. Não é fácil para ninguém, independente das oportunidades, assim. Eu tive muita oportunidade de estudar na minha vida, mas não é porque eu tive a oportunidade de estudar que ficou mais fácil, muito pelo contrário, entendeu? Eu tive que abrir mão de muita coisa. Então, as escolhas, elas são assim, você vai abrindo mão de algumas coisas, eu abri mão de muito happy hour, abri mão de vida pessoal, abri mão de vida familiar. Agora é que eu estou olhando um pouco mais para isso de maneira meio forçada, porque não foi planejado, mas eu tive que abrir mão e eu não quero que as pessoas tenham essa sensação que foi fácil e que é tudo glória. Eu não quero iludir ninguém, eu não quero que as pessoas sejam frustradas com relação a isso. Então, muitas vezes, essa questão da síndrome do impostor também não é única e exclusivamente a síndrome do impostor, também esse cuidado e essa tentativa de mostrar para as pessoas que, poxa, que bom que eu tô tendo essa oportunidade, mas isso não apaga toda a luta que a gente vem, todos nós, diariamente travando, né, para chegar onde a gente quer chegar. E normalmente eu encerro isso aqui, a gente está caminhando para o fim com um conselho, mas ele já foi muito bem dado e colocado por você, e aí você fala sobre onde a gente quer chegar.
A Ingrid, que logo ali pegava 6 condições, a Ingrid hoje, que palestra e divide conhecimento e expectativas do mercado financeiro com o ministro da Economia, é a Ingrid que vai receber logo menos a Maia e está transformando tudo isso também numa família, numa nova história. A Ingrid, com tantos chapéus aqui na vida, ela está indo para onde? O que você espera da tua jornada? O que você imagina que tem logo ali? Ou o que você deseja? Cara, eu acho que eu tô bem longe de onde eu gostaria de estar, assim, bem longe, tá? Acho que é só começo. Eu quero ser ainda muito uma boa referência para outras mulheres, de uma maneira geral. Eu tive poucas referências mulheres, tive mais do que a grande maioria, mas ainda assim eu sinto falta de boas, especialmente no mercado financeiro, né, de boas referências, e referências reais, referências de gente que sofreu, que luta, que tem dificuldade, que não esconde, que não pinta as coisas de dourado. Então eu quero me tornar essa pessoa, desmistificar muito também esse tipo de coisa, que ser um bom exemplo para minha filha, obviamente, né? Então eu quero que ela olhe e fale, caramba, eu tenho uma boa referência em casa, eu quero criar um bom ser humano, mais do que uma referência profissional. Eu quero que eu seja uma referência pessoal de, integridade, de honestidade, ética, de respeito com relação à humanidade de uma maneira geral. Uma pessoa que pensa no coletivo. Então, não é só sobre a gente, né? Não é só sobre a Ingrid, não é só sobre a Maia, é sobre o que a gente está construindo para transformar o futuro melhor. Então, eu tenho pessoas que vivem comigo ao meu redor, eu tenho pessoas que vivem no mesmo bairro, na mesma cidade, no mesmo país. O que mais eu posso fazer além de pensar só em mim, né? Então é tudo isso que eu quero passar. Se eu vou ter sucesso é outra coisa, né? Mas eu espero de coração que eu consiga construir um bom ser humano. Eu já vou estar muito feliz. Sucesso é relativo, sucesso você já tem por essa história tão bonita que já te pertence, ela só está no começo. Esse lugar é seu, esse lugar de representatividade, de exemplo, não só para a Maia, mas para tantas outras mulheres. Eu tenho o privilégio de dividir alguns ambientes com a Ingrid, a gente divide alguns grupos e em todos eles, esse respeito no qual ela deseja, ela já tem. E é realmente muito bonito, inspirador ver tudo isso. Eu fico muito feliz com a oportunidade desse papo, eu iria muito longe com ele hoje, tem muito mais para perguntar. Como eu disse no início dessa live, escutar a Ingrid é sempre muita inspiração e aprendizado. Fico muito feliz pela nossa conexão. E aqui do Spaces Berrini, vamos chegando ao fim da nossa live. Não deixem de passar essa live adiante, não deixem de passar esse nosso papo para quem vocês acreditam que possa ser valioso e agregador. Fico super feliz de encerrar aqui mais uma edição do Intalks Empreendedorismo. Sem ser na próxima terça, na seguinte, nós vamos falar com outra mulher maravilhosa, a Alexandra, presidente e sucessora, né, falando fundadora, mas é uma sucessora que transformou a história da Flormel. Então, mais uma mulher para a gente se inspirar e aprender. Então, deixo aqui meu muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou, especialmente a Ingrid, pela generosidade em compartilhar sua trajetória e um pouco aqui do seu aprendizado, que é imenso, e ela falaria o dia inteiro com a gente, ensinando e nos trazendo boas referências. Obrigada, Ingrid, pela oportunidade, por aceitar gentilmente esse convite. Imagina, gente, vamos todos juntos, contem comigo sempre, lá é muito gentil e generosa como sempre. Adoro falar com você e contem comigo, gente. Um beijão. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.